portugueses em Macau, que se pensa ter sido pelo ano de 1557, deveu-se em grande parte não um interesse direto no comércio com a China, mas antes da rivalidade existente à época entre a China e o Japão. As duas nações estavam de costas voltadas e os portugueses aproveitaram essa oportunidade para servirem de intermediários no comércio. Macau passava também a ser uma excelente escala na viagem da Grande Nau, que anualmente efetuava a rota entre o Japão e a Índia. Aliás, antes de existirem governadores, quem administrava Macau era precisamente o capitão da nau da viagem, como lhe chamavam nesses tempos cronistas, e que o historiador Charles Boxer tão cuidadosamente estudou, nomeadamente no seu livro A Grande Nau de Amacon. Bom, não é de admirar por isso que os canteiros que fizeram a admirável fachada das ruínas de São Paulo tenham sido, e poucos saibam, japoneses. Igualmente japoneses foram os construtores e moradores das casas da Rua da Palha. Hoje, desses tempos, restam, creio que apenas uma ou duas casas que conservam a traça original, junto à embocadura da rua, com a pequena praceta que se abre para a escadaria que dá acesso até lá acima às ruínas. Portanto, nessa época eram os portugueses que serviam de intermediários entre a China e o Japão, comprando nomeadamente a seda chinesa, com a prata abundantemente extraída das minas do Império do Sol Nascente. Mas porquê japoneses construtores em Macau? A razão está explicada neste livro de Benjamin Videira Pires, também chamado A Embaixada Mártir. Nesta obra, dada a estampa em 1965, embora a edição que tenho aqui seja do Instituto Cultural e datada de 1988. O historiador jesuíta relata os tempos conturbados do Japão à época da unificação do Império e da luta entre os shoguns, ou seja, os grandes senhores da guerra que dividiam o arquipélago nipónico em feudos. Essa luta apanhou de permeio os portugueses que acabariam por ser atingidos. É que, principalmente através dos jesuítas, a religião católica encontrava-se na altura em pleno florescimento e alguns shoguns tinham mesmo adotado o novo credo nas regiões que dominavam. Esta situação verificava-se principalmente no sul do país e particularmente em Nagasaki, o grande porto onde os navios portugueses ancoravam. Na luta pelo predomínio entre os shoguns, alguns deles adotaram mesmo o catolicismo como bandeira política e saíam para a guerra com os estandartes de Cristo, da Virgem e de vários santos, em vez das flâmulas militares. Os que o fizeram, porém, acabariam por se ver derrotados. Em consequência, os decretos de proibição da religião católica sucederam-se a partir de 1614 e uma série de massacres contra cristãos foi tendo lugar nas décadas subsequentes, cada um mais sangrento do que o anterior. Tudo isto concorreu para que o comércio de Portugal com o Japão conhecesse um fim dramático com o encerramento dos portos, a fuga dos comerciantes, soldados, marinheiros e também dos japoneses convertidos. Já depois do fim das relações entre Portugal e o Japão, Macau fez ainda uma tentativa de reabrir o comércio com o Império do Sol Nascente, que tinha cessado e arruinado a cidade. É dessa tentativa que Benjamin Videira Pires nos fala em A Embaixada Mártir. Uma tentativa fracassada que terminou em mais um massacre, ou seja, o de toda a embaixada enviada por Macau, trucidada em Nagasaki. Bom, resta lembrar quem foi o autor desta monografia. Ora, o padre jesuíta Benjamin Videira Pires nasceu em Torre de Dona Chama, Mirandela, em 1916 e ali faleceu em janeiro de 1999. A maior parte da sua vida viveu-a aqui em Macau. Licenciado em Teologia pela Universidade Cartuja, foi ordenado padre em 1945. Em 1948 embarcou para Macau. Iniciou-se na escrita com uma biografia intitulada Carminda, obra dada à estampa no Porto em 1939. Seguiu-se já em Macau a publicação em 54 de duas pequenas peças de teatro, Liberdade de Consciência e Fé como Grão de Mostarda. Dedicou-se também à poesia, escrevendo nomeadamente Jardins Suspensos, publicado em 1955, e Descobrimentos, poesia de 1958, Espelho do Mar. Espelho do Mar encerraria a sua obra poética. De resto, distribuiu colaboração na imprensa local, publicando várias monografias sobre Macau.
Uma obra que merece também referência é Portugal no Teto do Mundo, onde Benjamin Videira Pires relata a descoberta europeia do Tibete, protagonizada pelo padre jesuíta português António de Andrade, em 1624. E pronto, volto para a semana com mais livros e mais autores.